Durante décadas, os governos, as religiões e os cientistas trataram o tema extraterrestre do mesmo jeito, como fantasia, ficção científica ou loucura da cabeça de algumas pessoas. Por gerações, a gente foi ensinado a olhar para o céu com desconfiança e a rir de qualquer relato de avistamento. Esse assunto sempre foi jogado para escanteio, trancado em pastas secretas e carimbado como teoria da conspiração para ninguém levar a sério. Mas nos últimos meses alguma coisa mudou, e mudou rápido demais para ser algo natural. Se você der um passo para trás, sair um pouco do barulho do dia a dia e prestar atenção nos detalhes dos discursos globais, vai notar que a história está sendo reescrita silenciosamente bem na nossa frente. Portas que antes eram trancadas a 7 chaves por agências de inteligência estão sendo abertas de um jeito bem calculado. Autoridades do mais alto escalão político e militar, que passaram a vida inteira negando qualquer fenômeno estranho no céu, agora parecem com uma pressa inexplicável de admitir que o impossível é real. É uma pressa que parece urgência. Dá a impressão de que tem um cronômetro rodando nos bastidores do poder. Um prazo que a gente não conhece, mas que eles precisam cumprir de qualquer jeito. Parece que os grandes líderes do mundo não estão mais tentando esconder um segredo. Eles estão fazendo o oposto, estão preparando a gente para ele. Mas para quê exatamente? O que é tão grande a ponto de mudar o comportamento de quem manda no mundo? Se a gente começar a conectar os pontos devagar, deixando de lado o caos das notícias e juntando fatos que tentam nos vender como isolados, um padrão bem desconfortável começa a aparecer. A nossa mente adora buscar padrões para dar sentido às coisas. E quando você coloca essas peças lado a lado, o quebra-cabeça começa a se montar sozinho na sua cabeça. Pensa no lado religioso. Muita gente que analisa debates teológicos percebeu que instituições históricas, como o Vaticano, começaram a desenho uma linha de pensamento totalmente nova. Análises independentes sobre o que chamam de exo-vaticana mostram que existe uma preparação para criar uma teologia inclusiva para a possibilidade de inteligências não humanas. A ideia por trás disso é garantir que a fé das pessoas continue inteira se um anúncio global acontecer, explicando que esses seres também fazem parte da criação. A pergunta é: por que a instituição mais antiga e tradicional do Ocidente gastaria tempo e neurônios estruturando uma defesa teológica para algo que, em público, eles dizem que é folclore, enquanto a religião se mexe em silêncio nos observatórios pelo mundo? O silêncio do espaço parece ter sido quebrado. Conversas de bastidores na comunidade científica e em fóruns de astronomia falam sobre anomalias estranhas captadas no espaço profundo. Recentemente, quando o cometa 3I/Atlas começou a passar, surgiram várias especulações sobre supostas flutuações de sinal que alguns defensores de teorias alternativas dizem ter uma organização matemática, quase como se fossem mensagens direcionadas. E esses mistérios não estão só no céu. Relatos sobre anomalias oceânicas dizem que sensores militares de alta sensibilidade pegaram sinais de rádio e frequências inexplicáveis vindas do fundo do mar. O que chama a atenção é que muitas dessas captações parecem acontecer perto de lugares com muita tensão geopolítica, como os oceanos próximos a Gaza, além de fossas profundas. Oficialmente, dizem que é só barulho da natureza ou interferência de equipamentos. Mas o que deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha é a coincidência de tudo isso acontecer ao mesmo tempo. É como se o planeta estivesse cercado por transmissões que a nossa tecnologia consegue pegar, mas ninguém consegue traduzir. E quando a gente olha para a terra firme, o misterioso fica ainda mais antigo. Civilizações como os egípcios e os incas deixaram desenhos, pedras e histórias detalhadas sobre seres que desciam dos céus e traziam conhecimentos que mudaram o mundo. Por muito tempo, a história oficial disse que isso era só metáfora de povo antigo. Só que a tecnologia atual de mapeamento, usando sensores a laser chamados LiDAR,
que conseguem enxergar através das árvores mais grossas, começou a mostrar formas geométricas e estruturas impossíveis debaixo da floresta amazônica. Sob o tapete verde da selva, os lasers revelaram ruas perfeitas, caminhos planejados e construções que ficaram cobertas pela lama por milhares de anos. São estradas que quebram totalmente o que os livros de história dizem sobre o passado e que reacendem as discussões sobre cidades perdidas na Amazônia, como as teorias em volta de Ratanabá. Isso prova que uma engenharia gigantesca funcionou no meio da floresta muito antes da nossa história começar. E fica a dúvida: quem construiu ruas que, segundo a ciência, não deveriam estar lá? Espaço, fundo do mar, florestas e religião. Tudo parece estar caminhando para o mesmo lugar. Mas é bem aí que a mente dá um nó e o clima fica pesado. Porque a grande questão não é se esses sinais ou as ruas na selva são reais ou mentira. A pergunta que realmente importa, aquela que muda tudo, é a seguinte: a gente está finalmente vendo sinais de alienígenas? Ou estamos vendo algo que está sendo montado passo a passo para a gente achar que é alienígena? Presta atenção em como o cenário muda aqui. É exatamente nesse ponto que a história deixa de ser uma lista de sinais estranhos e vira uma investigação sobre o motivo disso tudo. E se esses debates do Vaticano, os sinais do cometa, os ruídos no oceano e as estradas na Amazônia não forem coincidências? E se a gente estiver passando por uma preparação psicológica coletiva para um único evento global? No meio das teorias de geopolítica e narrativas alternativas, corre uma história muito forte sobre o chamado desacobertamento. Quem defende essa ideia fala até em uma data que ganhou força na internet: o dia 8 de julho de 2026. Segundo essas especulações, existiria uma movimentação de bastidores entre líderes religiosos famosos, autoridades e pessoas influentes para preparar o mundo para a apresentação de uma interface não humana. Seria o momento onde o segredo acabaria e o que era discutido só nas sombras viraria realidade na frente de todo mundo. Mas para um pouco e pensa no impacto disso na cabeça das pessoas. O que acontece com o mundo se a humanidade der de cara com o desconhecido absoluto, com uma inteligência muito maior que a nossa? A história mostra que a resposta é o pânico. E o medo controlado tem uma função política muito eficiente desde sempre. O medo trava o raciocínio, deixa as pessoas perdidas e faz com que todo mundo implore por proteção, aceitando qualquer regra que os governos impuserem em troca de segurança. Aí a gente é obrigado a olhar para caminhos bem perturbadores. Isso tudo seria a maior revelação da história, ou o roteiro do maior teatro que o mundo já viu. Seria um contato de verdade ou uma estratégia para criar um estado de choque tão profundo que faria a população mundial correr para se trancar em casa de novo, do mesmo jeito ou pior do que aconteceu em 2020? Um isolamento que abriria espaço para um controle e uma vigilância global que ninguém nunca viu antes. Um cenário onde o medo manda e ficar trancado vira a única salvação contra algo que ninguém entende. Para quem estuda profecias e livros sagrados, como o Apocalipse, essa tal interface não humana não tem nada de extraterrestre. Ela bate certinho com os relatos dos dias de Noé, uma época em que, segundo os textos antigos, seres de outro plano cruzaram a barreira e vieram andar entre os homens para bagunçar a criação. Para esse grupo, o que a sociedade moderna está esperando de braços abertos, com o nome científico de alienígena, pode ser, na verdade, uma força espiritual muito antiga e perigosa, só trocando de máscara para enganar o homem cético de hoje. Eles usariam naves e tecnologia porque a gente não acredita mais em demônios, mas acredita piamente na ciência. Mas tem uma quarta opção. E ela consegue ser mais assustadora do que naves espaciais ou profecias bíblicas, porque ela não precisa de portais para o além, nem de milagres no céu. Ela depende só de coisas que a gente já usa todo dia: chips, energia, dados, projeções e algoritmos.
Tenta imaginar o nível de tecnologia que as grandes empresas e os setores de defesa já alcançaram em segredo absoluto, trancados em laboratórios. E se uma inteligência artificial gigante, uma superinteligência muito além do que o público imagina, já estiver funcionando? Se essa IA for ligada a sistemas de projeção holográfica no céu e tecnologias que controlam a percepção, ela conseguiria criar o cenário que quisesse. Ela simularia contatos no espaço, desenharia frotas de naves no céu das cidades, colocaria vozes na cabeça das pessoas e inventaria um evento global em tempo real, criando uma ilusão perfeita. É desse cenário de manipulação que vem a pergunta mais forte de todas, aquela que realmente buga a mente de qualquer um. Se uma inteligência artificial fosse capaz de criar entidades impossíveis bem diante dos nossos olhos, como alguém aqui embaixo conseguiria diferenciar tecnologia de ponta de uma manifestação espiritual de verdade? Como você saberia se o que está no céu falando com o mundo é um visitor das estrelas, uma força do apocalipse ou só um algoritmo programado por humanos para controlar o jeito que você enxerga a realidade? Não existem respostas fáceis nem certezas confirmadas publicamente sobre nada disso. Quem aparece dizendo que sabe a verdade absoluta de um lado ou de outro, provavelmente está tentando te empurrar uma narrativa ou controlar o seu comportamento. O que a gente tem, de fato, são pistas espalhadas, coincidências estranhas que desafiam a lógica, mudanças no tom de voz de governos em poucos meses e falas de autoridades que parecem ter duplo sentido. O verdadeiro mistério não está no cometa 3I/Atlas, nos ruídos do mar ou nas ruas escondidas na Amazônia. O verdadeiro terror psicológico de hoje é perceber que a religião, a política, a ciência, a inteligência artificial, a mídia e o inexplicável parecem estar caminhando exatamente para o mesmo momento da história, como linhas que, de um jeito bem planejado e silencioso, começaram a se cruzar agora. Esse roteiro não foi feito para te dar uma resposta pronta, mas para fazer você questionar o que vê. Parece que a linha que separa a realidade do que acontece nos bastidores está ficando cada vez mais fina. E a sensação que isso dá no fundo do cérebro é aquela certeza instintiva de que alguma coisa grande está chegando. Resta saber se, quando a cortina subir e o dia 8 de julho de 2026 ou qualquer outro prazo bater na porta, a gente vai ter a mente fria para enxergar a verdade nua e crua. Ou se vamos ser só mais uma plateia trancada, batendo palma para o ato final do maior show de ilusão já montado na Terra. A palavra final sobre o que está acontecendo não é de governo, de cientista, de líder religioso e nem de inteligência artificial. A conclusão é sua. Te vejo no próximo Fatos Internos.